Poucos homens entendem o que realmente acontece quando alguém se afasta. A maioria pensa que é desinteresse, que acabou, que não há volta. Mas a verdade é outra. Quase sempre o afastamento é sustentado por uma narrativa frágil, inventada pelo ego para justificar uma decisão. E essa narrativa, por mais sólida que pareça, pode desmoronar em questão de dias. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Um dia você era essencial, no outro virou invisível. O olhar mudou, a atenção evaporou e de repente parecia que toda a história de vocês não passava de um detalhe descartável. Essa dor é universal, mas quase ninguém fala dela. Porque admitir que fomos substituídos é reconhecer uma ferida que poucos têm coragem de expor. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. O afastamento nunca é apenas sobre você. Ele é, acima de tudo, sobre o ego do outro. E quando você entende esse mecanismo, descobre que há formas de virar o jogo ao seu favor, quebrando a lógica por dentro. É isso que vou te mostrar hoje. As estratégias que fazem qualquer ego inflado desmoronar e colocam você novamente no controle. Há uma dor que poucos homens têm coragem de admitir, mas que em silêncio já devastou multidões. Não é a solidão, tampouco a rejeição aberta. É algo mais sutil, mais cruel. Perceber que para alguém que já nos olhava como centro do universo, de repente nos tornamos invisíveis. O toque que antes era procurado vira rotina. A mensagem que antes era esperada com ansiedade vira incômoda. E a presença que antes iluminava é tratada como sombra. Essa transição não acontece em meses, mas em dias. E quando o homem se dá conta, já foi reduzido a um móvel da sala. Útil, mas ignorado. Esse golpe não é apenas emocional, é existencial. Quando alguém que antes nos validava passa a agir como se não tivéssemos valor, todo o edifício interno começa a tremer. A mente busca justificativas. O que eu fiz de errado? Onde perdi o controle? A verdade, porém, é mais incômoda. Muitas vezes não se trata de você, mas do ego do outro criando uma narrativa conveniente. Essa narrativa, que coloca você como descartável, é a droga que a pessoa precisa para sustentar a própria decisão. Como um vício, ela repete para si mesma: eu sou melhor sozinho, eu não preciso dele. O problema é que você acredita nessa mentira, e é aí que mora a armadilha. O homem comum, ao se sentir descartado, reage exatamente como o script do ego do outro prevê. Se humilha, pede atenção, corre atrás. E quanto mais ele corre, mais confirma a história que foi contada contra ele. A mulher que se distancia olha para esse desespero como prova de que estava certa. Ele é fraco, ele depende de mim, ele não tem valor próprio. Essa é a tragédia silenciosa de muitos relacionamentos modernos. Homens entregando combustível ao próprio carrasco emocional. Mas aqui está o ponto que separa os homens comuns dos homens que sabem enxergar além da dor. Esse tipo de homem entende que o afastamento não é um veredito, é um convite. Quando o ego do outro constrói um castelinho de cartas para justificar o afastamento, basta um vento bem direcionado para desmoronar tudo. Só que esse vento não vem de súplicas ou discursos, vem do silêncio carregado de evolução. É na ausência de reação que começa a rachadura. E essa rachadura é apenas a primeira de muitas, porque existe uma sequência de movimentos que desmonta qualquer narrativa, por mais sólida que pareça. A primeira reação de um homem comum ao ser colocado de lado é tentar gritar para ser ouvido, mandar mensagens, cobrar atenção, provar que ainda merece espaço. Só que esse é o erro fatal. Quando você corre atrás, reforça exatamente a narrativa que foi construída contra você. O afastamento passa a parecer justo, porque seu desespero confirma a história de que você é dependente. A ressignificação silenciosa nasce justamente como a antítese desse comportamento. É o paradoxo que destrói a lógica dela sem que você precise dizer uma palavra. Essa técnica é simples de descrever, mas brutalmente difícil de aplicar. Não reagir, evoluir. O silêncio aqui não é vazio, ele é carregado de sinais sutis. Enquanto a outra parte espera ver um homem prostrado, você surge como alguém que cresce em silêncio.
Não se trata de postar frases de autoajuda em rede social. Trata-se de transformar sua rotina, voltar para a academia, se dedicar a um projeto pessoal, organizar suas finanças, reconstruir sua disciplina diária. Pequenos detalhes que, quando somados, criam um contraste impossível de ignorar. Imagine a cena. Ela espera ver você implorando por atenção, mas encontra um homem que aparece mais forte, mais focado, mais misterioso. Essa incoerência cria uma rachadura no castelo de cartas que o ego dela construiu. Porque o cérebro humano detesta inconsistência. Se você foi rejeitado, como é possível que esteja melhor sem ela? Essa contradição silenciosa é um veneno que corrói a narrativa interna dela, lentamente, sem que você precise levantar a voz. E quanto mais você cresce em silêncio, mais o ego dela se contorce diante do erro. É fundamental entender. A ressignificação silenciosa não é performance, é evolução genuína. Não é parecer bem, é estar bem. Um homem que finge estar em paz para impressionar, continua preso ao jogo dela. Já o homem que realmente constrói valor, cria uma presença que fala por si. Esse é o momento em que você deixa de ser o rejeitado e se torna o inacessível. E é aqui que o jogo muda. Porque quando você não reage, mas evolui, não apenas derruba a narrativa dela, como planta a dúvida mais perigosa de todas. Será que eu cometi um erro irreparável? Esse é só o primeiro golpe contra o ego. Porque existe um movimento ainda mais devastador. Quando você não apenas mostra a evolução silenciosa, mas aprende a virar a própria arma dela contra si. Existe um detalhe psicológico que poucos percebem. O ego humano se alimenta de previsibilidade. Quando alguém afasta você, existe uma expectativa inconsciente de que você vai reagir com dor, desespero e carência. É quase um contrato silencioso. Eu me afasto, você sofre. O contraste emocional surge como a quebra dessa expectativa. Ele é o momento em que você usa a força do próprio orgulho dela contra ela, como um judoca que aproveita o peso do adversário para derrubá-lo. Enquanto o comportamento natural seria provar valor, pedir atenção ou até se mostrar ferido, você faz o oposto. Ao invés de exibir desespero, você exibe leveza. Ao invés de correr atrás, você desacelera. Ao invés de mostrar que depende, você transmite tranquilidade. Não é fingimento, é construção. É o magnetismo natural de quem entendeu uma verdade simples. A paz não está à venda. E um homem que não negocia a própria paz se torna imediatamente intrigante. Exemplo prático. Ela espera encontrar você implorando por contato e encontra você no mesmo ambiente social sorrindo, conversando, com uma presença leve e serena. O choque psicológico é imediato. O cérebro dela, condicionado a ver fraqueza, encontra calma. Essa incoerência ativa a curiosidade inconsciente, que funciona como uma fagulha dentro do ego. Por que ele não está reagindo como eu esperava? Esse é o poder invisível do contraste. Mais do que uma estratégia de sedução, o contraste emocional é uma estratégia de poder. Ele redefine as regras do jogo sem que você precise pronunciá-las. Ao se recusar a ser afetado, você força a outra parte a confrontar o vazio da narrativa que construiu. É nesse momento que o orgulho antes inflado começa a se rachar. O que parecia força, eu não preciso dele, se transforma em fraqueza, a incapacidade de controlar você. Mas esse ainda não é o golpe final. A leveza, por si só, já planta sementes de dúvida, mas existe uma virada ainda mais poderosa. Quando você deixa de ser um plano de emergência e começa a recontextualizar totalmente o seu valor. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é aceitar, ainda que inconscientemente, o papel de plano B. É como se ele estivesse sempre ali, disponível, à espera de uma chance que talvez nunca venha. Esse lugar de reserva alimenta diretamente o ego feminino. Ela não precisa valorizar, porque sabe que quando quiser você estará à disposição. A recontextualização de valor nasce para destruir exatamente essa percepção. É o processo de reconstruir a imagem que a outra parte tem de você, não através de discursos, mas através de posicionamento.
Recontextualizar valor significa transformar-se de opção garantida em homem fora de alcance. Não é sobre se afastar de forma teatral. É sobre mudar o contexto em que você é visto. Um homem que expande a própria vida, que se mostra em movimento, naturalmente altera a percepção dos outros. Ela pode até tentar manter a narrativa de que não precisa de você. Mas quando percebe que você não está mais fixo orbitando ao redor dela, algo muda. O cérebro, condicionado a vê-lo como disponível, agora lida com a possibilidade real de perda. Exemplo prático. Ao invés de estar sempre pronto para atender a ligação dela, você passa a ter compromissos reais. Você investe tempo em novos projetos, em networking, em viagens, em treinos que transformam o corpo e a mente. Você começa a aparecer em contextos de poder e novidade, sem nunca esfregar isso na cara de ninguém. A transformação não é declarada, é vivida. E, aos poucos, a narrativa de que você era plano Z implode diante da evidência de que você é protagonista de uma vida que não gira em torno dela. Esse movimento tem um efeito devastador sobre o ego, porque até aqui a narrativa dela estava apoiada no controle. Se eu quiser, ele está lá. Quando esse chão some, o ego entra em colapso. A química cerebral muda, porque pela primeira vez surge a percepção de perda real. E não existe combustível mais forte para o desejo humano do que a escassez. É nesse ponto que o homem de visão se distingue. Ele não mendiga atenção, ele cria magnetismo através de presença e escassez controlada. Mas ainda há uma etapa mais alta nessa escalada, porque não basta apenas deixar de ser plano B. É preciso redefinir toda a dinâmica de poder, implodindo de dentro para fora a realidade que foi criada contra você. Toda rejeição constrói uma narrativa. Quando alguém se afasta, cria para si uma realidade alternativa. Eu sou superior. Eu escolhi sair. Ele não tem valor suficiente. Essa realidade funciona como um espelho distorcido, onde a outra parte se enxerga como vencedora e você como derrotado. Só que todo espelho falso pode ser quebrado, e o que resta depois é o reflexo cru da verdade. A redefinição da dinâmica de poder é o ato de implodir essa narrativa de dentro para fora, tornando impossível sustentar a farsa. Esse processo não se dá em discursos ou confrontos diretos, mas em transformação silenciosa e visível. O homem que entende isso não grita que mudou, ele mostra, vivendo. Quando você se torna uma versão que não cabe mais na realidade que a outra pessoa criou, todo o castelo de cartas desmorona. Aquele homem antes visto como descartável surge como alguém centrado, disciplinado, com vida abundante. É como tentar encaixar uma peça de xadrez em um tabuleiro errado. Não faz mais sentido. E quando a narrativa perde sentido, o ego perde sustentação. Exemplo prático. Se antes você era sempre acessível, agora é seletivo. Se antes aceitava qualquer migalha de atenção, agora define limites claros. Se antes parecia depender, agora transparece autonomia radical. Essa nova dinâmica obriga a outra parte a reconsiderar, porque o papel de superioridade que ela assumiu não encontra mais apoio na realidade. É nesse ponto que o ego se contorce. Ninguém gosta de perceber que pode ter cometido um erro de julgamento, muito menos quem sempre se achou acima. A redefinição da dinâmica de poder não é sobre vingança, mas sobre restauração. É quando você deixa de jogar no tabuleiro dela e obriga o jogo a acontecer no seu terreno. O homem que entende isso não precisa provar nada. Sua própria evolução já é a prova. E quanto mais a antiga narrativa entra em colapso, mais a dúvida corrosiva invade o ego dela. E se eu tiver perdido alguém que nunca mais vou alcançar? Só que existe ainda uma camada oculta, mais profunda do que tudo isso. Porque o verdadeiro poder não está apenas em quebrar a narrativa do outro, mas em compreender o mecanismo que sustenta todos esses jogos. O ego. No fim, tudo se resume a uma escolha. Você vai reagir como todos os outros, implorando por migalhas, ou vai usar o afastamento como combustível para se tornar alguém impossível de ignorar.
Cada estratégia que eu revelei aqui só tem efeito quando você decide aplicá-la de verdade. De nada adianta entender o jogo se você continua jogando como amador. Então eu te pergunto, até quando você vai permitir que o ego dos outros dite o seu valor? Quantas vezes mais vai aceitar ser colocado como plano B, C ou Z? E quando finalmente vai decidir que a sua paz não está à venda, que a sua presença não é negociável e que o silêncio pode ser mais devastador do que qualquer palavra? Se essa mensagem fez sentido para você, é hora de agir. Coloque em prática hoje mesmo o que aprendeu e depois me diga nos comentários o que mudou. Quero ver a sua visão. Quero ver o quanto você está disposto a virar o jogo. E se você quer continuar recebendo conteúdos que abrem sua mente e te colocam entre os poucos que entendem a verdade por trás dos relacionamentos modernos, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui, a cada vídeo, você vai sair mais forte do que entrou.